Vamos dar início à sessão da nossa primeira Câmara Civil e eu passo nesse instante, antes de anunciar os processos pautados, a palavra para a desembargadora Ângela, como sempre, para tecer algumas Uma considerações, palavra de a reflexão. palavra de Deus e transmitir para nós e para todos que aqui almejam a justiça. Com a palavra, desembargadora. Muito obrigada, desembargador Kleber. Renova a Vossa Excelência os meus cumprimentos, como também quero cumprimentar a desembargadora Galiza, cumprimentar o nosso procurador querido, doutor Marco Antônio Guerreiro, cumprimentar os advogados, senhores servidores e servidoras, cumprimentar também todos aqueles que nos assistem, desejando a cada um um feliz dia, sob a proteção do Espírito Santo de Deus. Para mim, como Amém. eu sempre digo, é um privilégio iniciar a nossa atividade às quintas-feiras, né? Refletindo sobre a palavra de Deus. E o que eu trouxe para compartilhar com os amigos e aqueles que nos ouvem é o que está escrito no Salmo 56, que foi um salmo escrito por Davi, né? Cujo título é Conforto na Perseguição. E eu quero compartilhar tão somente os versículos 3 e 4, que diz: Em me vindo o temor, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer o mortal? O mortal aqui é o homem, né? Quem me pode fazer o homem mortal? Se eu ponho a minha confiança no Deus vivo, autor da nossa vida. Como eu falei, esse salmo foi escrito por Davi. A gente sabe que Davi foi um guerreiro, né? Enfrentou muitas lutas, muitas batalhas sangrentas, enfrentou muitas adversidades, chegou a ser preso pelos filisteus. Então, sua vida, inclusive, estava em perigo todo o tempo. Se a gente for, quando você começa a ler a palavra de Deus, começa a ler sobre Saul, sobre Davi, ele foi perseguido por Saul e por muitos reis. Então, a morte, ele corria risco constante de morte, né? E às vezes até inevitável. Então, foi nesse contexto de lutas, de adversidade, de aflições, que Davi, exortando a si mesmo, escreveu esse salmo, né, que diz assim: Em me vindo o temor, quer dizer, o medo, hei de confiar em ti, em Deus, cuja palavra eu exalto. Neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. Quem me pode fazer o mortal? Eu acho perfeita essa pergunta. Quando ele diz: Quem me pode fazer o homem se eu confio em Deus? Né? Então, Davi, ele nos ensina a combater o medo com a confiança em Deus, através desse salmo. Nós sabemos que o medo é um sentimento perturbador, tira o nosso foco, rouba as nossas forças e nos paralisa. O medo torna o problema, às vezes a gente está enfrentando, vivenciando as dificuldades maiores, e torna pequena a nossa fé, quando a gente se deixa o medo tomar conta da nossa vida. Então, o medo não escolhe, assim, eu estudando esse salmo, eu vi que o medo não escolhe idade e nem posição social, né? Todos nós somos passíveis de sentir esse sentimento. Temos medo de tudo que nos ameaça ou escapa do nosso controle, isso é fato. Só vencemos o medo, portanto, quando confiamos em Deus, colocamos tudo sob o controle dele, porque dele vem a nossa força, ele é o nosso refúgio. Portanto, lembremos que para Deus não há impossíveis. Quando ele está ao nosso lado, somos mais que vencedores. Então, todas as vezes que eu e você se deparar numa situação conflituosa, que nos traz medo, e esse medo é capaz de nos paralisar, nós devemos elevar os nossos olhos para os montes, como faz o próprio salmista. Nesse monte aqui eu digo para Deus, para o alto, e entregar tudo a Ele, e pedir que Ele nos fortaleça, nos dê confiança, esperança. E fundamentado nessa palavra, porque também julgar não é fácil, né? Às vezes os problemas são complexos, né? Que nos são postos, e às vezes a gente se sente assim meio
mas a gente sempre, eu no meu caso, eu sempre coloco tudo na mão do Senhor. E até aqui tem Deus nos sustentado. Então, fundamentado nessa palavra de esperança, de confiança e de fé, é que nós invocamos a presença do Deus vivo entre nós e do seu Santo Espírito para nos orientar a fazermos um julgamento, né, orientado a esse julgamento, entregar o direito e a justiça a quem realmente merece. Amém? Amém. Amém. Pela pauta que eu recebi, tem a primeira preferência, é o processo. Nós estamos na primeira Câmara Civil, né? A primeira preferência é o processo número 2. É uma apelação civil 08-42-09-51-2020, da relatoria da desembargadora Ângela Maria Moraes Salazar. Eu concedo a palavra à desembargadora Ângela Maria para ela, neste momento, ela fazer, anunciar e depois presidir todo o procedimento. Muito obrigada, desembargador Kleber. O pedido de sustentação oral foi feito por parte do apelado, não é isso, doutora Lívia? Sim, Excelência. Doutor Rian Aguiar, pela parte apelada. Ele está presente? Sim, está presente aqui na tribuna. Então tá, eu vou anunciar o processo e depois eu me dirijo ao doutor Rian. Anuncio o julgamento da apelação civil registrada sob o número 08-42-089-51-2020, que tem como apelantes The Royal, Inder Village, Waterfront, Holiday Homes, Garden, Spa, Condomínio Inder Village e Bias, eu não sei em inglês, Imóveis do Brasil Limitada. Bias Life, sei lá, Imóveis do Brasil Limitada. Se eu pronunciei errado, que me desculpa. Advogados Lucas Martins de Araújo Costa, Machado Pinheiro e Alice Machado Pinheiro e Silva, apelado de Seu Castro Viana Pinheiro, advogados Eliane Souza Fernandes e Cláudia Mendes Castro Pinheiro, com marcação Luiz, ele é oriundo da segunda vara civil, que tinha como juiz prolator Luiz de França Belchior. Eu gostaria de me dirigir ao doutor Rian. Eu não estou vendo na tela, Lívia. Lívia? Excelência, ele está na minha tela. A senhora não está vendo? Deixa eu ver o Não. que aconteceu aqui, só um instante. Lívia? Excelência, eu acho que era no seu computador, a sua visualização. Acho que tem que colocar a galeria. Mas aí você está dizendo que ele está aí com você, não é isso? Ele está na tela. Ele está na tela. Pois é, então, doutor Rian, eu me dirijo a Vossa Senhoria neste momento, porque é praxe da nossa Câmara que, quando o nosso voto acolhe os argumentos de quem está pedindo a sustentação oral, a gente questiona o advogado se ele abre mão da sustentação, porque nós estamos confirmando a sentença no seu inteiro teor. Se Vossa Excelência abrir mão da sustentação, queira, por gentileza, só se identificar, declinar o seu nome lógico completo, o número da sua AB e nome da parte a qual está a defender, para fins de registros. Bom dia, colega da turma. Cumprimento aqui a todos os presentes por meio da videoconferência. Eu me chamo Dr. Rian Guiar Carvalho de Jesus, estou representando a parte de Seu Viana Castro Pinheiro e atualmente venho aqui com na verdade, com muita destreza, porque venho compartilhar com vocês, principalmente movido pela palavra que a desembargadora Ângela falou inicialmente, né, referente ao Salmo. Informar que é com muita alegria que é a minha primeira sustentação oral como advogado recém-formado. Confesso que fiquei muito movido pelo medo, mas
com a palavra da desembargadora Ângela, me restabeleci e venho agradecer aqui, primeiramente, pela disponibilidade dos senhores e das senhoras, e venho dizer que é com muita honra e alegria que venho defender o direito, defender a justiça, e é com muita alegria que eu venho dizer que entendo que o voto seja o deferir toda a sustentação nesse sentido, deferir a decisão em primeiro grau, entendo. Então, Vossa Excelência renuncia ao direito de sustentar, porque os desembargadores já têm conhecimento do inteiro teor do voto, né? Porque fica Com disponível a certeza. eles. É isso, doutor Rian? Com certeza. Desembargadora, só uma dúvida. No caso, vocês irão acompanhar o voto em primeiro grau, não é isso? Vocês decidiram Não é voto. Não. Nós estamos confirmando Aham, por Ah, inteiro a sentença prolatada pelo juiz de primeiro grau. certo. Porque quem Desembargadora, foram, que acredito que... não foi Vossa Excelência, o seu constituinte que apelou, Uhum, foi o apelado, foi o réu lá do isso, primeiro grau, que aqui a gente chama de apelantes. isso, Você exatamente. entendeu? É por isso Entendi que eu estou lhe agora. questionando. Que não, assim, é uma praxe do tribunal, inclusive também da nossa Câmara, de que quando a gente confirma a decisão é favorável a quem solicitou a sustentação, a gente pergunta se abre mão da sustentação, porque os desembargadores já têm teor, já até votou, inclusive, porque da PJE. isso é verdade. Desembargadora, acredito que eu vou preferir mesmo fazer a sustentação como uma questão mesmo de prática. Tudo bem? Ah, então tá. Então, Vossa Excelência, Vossa Senhoria tem o prazo regimental, com a palavra. E como eu lhe disse, com as observações de praxe. Favor declinar o nome da parte por completo, o número da sua AB, e Vossa Excelência tem um prazo regimental. Vossa Senhoria, aliás. Com a palavra, doutor Rian. Além da Câmara, bom dia. Me chamo Rian Guiar Carvalho de Jesus, OAB 28022. Represento a parte apelada, né, na pessoa do senhor Disseu Castro Viana Pinheiro. E eu venho aqui, nesse primeiro momento, destacar que, diferente do que a parte apelante dispõe no seu recurso, não há o que se falar, em verdade, em uma relação de consumo no que diz respeito à relação estabelecida entre as partes. Em um primeiro momento, porque houve a compra de um produto, um serviço, no caso é um serviço de hotelaria, né, hospedagem e hotelaria. Em verdade que no contrato, né, nas provas que a parte apelante dispõe, eles falam sobre locação. Contudo, tanto na publicidade quanto na própria comunicação e até mesmo no texto do recurso, eles falam em hospedagem, eles falam em serviços prestados por hospedagens. Então, com respeito ao artigo 23, né, da Lei 11.771, que fala sobre o turismo, que fala sobre essas relações que envolvem o turismo, nós temos que os meios de hospedagem e as relações contidas neles são, sim, relações de consumo e são, sim, protegidas pelo CDC, né? Principalmente no que diz respeito ao tratamento que foi dado ao apelado, né? O apelado, em comunicação com o apelante, em um primeiro momento foi informado que o prazo para pagamento, para que pudesse ser, de fato, efetivado a sua hospedagem, seria né, no caso, eu acredito, se eu não me engano, dia 27 de dezembro, já que ele queria fazer uma viagem com a família. E, contudo, a apelada, né, não, perdão, o apelante, num primeiro momento, ele falou que para que pudesse ser efetivada essa hospedagem, ele teria que pagar antecipadamente. Ou seja, foi totalmente de má fé, houve aí claramente uma tentativa de impor um poder, né, frente à hipossuficiência, né, de informações que o apelado tinha nesse primeiro momento como consumidor, né? E eu queria destacar com vocês que
A comunicação com a parte apelante, conforme consta nas provas juntadas aos autos, é uma comunicação completamente enrustida de até mesmo raiva, de até mesmo indignação por parte da apelante, porque o apelado ele se sentiu constrangido em muitos momentos quando ele foi buscar maiores informações quando perguntado, né, quando foi perguntar a respeito dessa tentativa de encurtamento do prazo de pagamento, né, desse primeiro pagamento. Tem também nas provas, excelências, que houve um dano moral, né, houve um dano material, né, em um primeiro momento, mas um dano moral também por parte do apelado, porque o apelado ele se sentiu constrangido, ele se sentiu ofendido, porque a parte apelante ele utilizou inclusive perdão, ele utilizou inclusive do problema cardíaco que o apelado tem, né, para poder constrangê-lo, para poder intimidá-lo. E tudo isso consta nos autos como provas, né, há prints das conversas no WhatsApp, há também toda a, a comunicação envolvendo ambas as partes nesse sentido, né? Inclusive, eu queria destacar aqui que na própria peça do recurso da parte apelante, eles constam que a parte apelada tentou, inclusive, agir de má fé para com a parte apelante por conta da sua tentativa de contato com eles, entendeu? Nesse sentido. E eu gostaria de destacar também que o direito do consumidor ele é um direito que ele busca justamente tutelar essas relações em que há uma disparidade de forças, em que há uma disparidade de informações, e no caso em tela a gente tem sim a configuração desse direito, né? O direito do consumidor nesse sentido, tanto por parte do apelante, né, por ser uma empresa já de grande porte, por ser uma empresa que já possui, já constitui um grande. Está terminando o prazo de Vossa Senhoria, doutor Rian. Certo, Está obrigado. já zerando, 48 segundos. Certo. Já finalizando, caminhando para o final, eu gostaria de destacar que há sim uma disparidade de forças e que essa força, a justiça precisa ser feita nesse sentido. E eu venho aqui para tutelar, tentar buscar essa justiça. E eu venho agradecer a todos os presentes por terem me dado o poder de fala nesse sentido. Cumprimento a desembargadora Ângela e a todos os desembargadores e presentes aqui no pleno. Obrigado. Nada. Estou ouvindo agora a todos e a todas. Muito obrigada, doutor Rian. Só vou fazer uma sugestão para Vossa Senhoria, já que é a sua primeira, a sua primeira sustentação. Você, quando se dirigir aos desembargadores, ao membro do Ministério Público, não diga vocês, né? A, a praxe, a própria legislação fala que quando se dirige a Vossa Excelência, não é por nós, não. Eu estou lhe dizendo que é para. O senhor vai ter outras oportunidades e pode ter outros desembargadores que não têm essa compreensão, tá bom? Nunca diga vocês, né? Tem que usar aquela linguagem formal, Vossa Excelência. O senhor não viu como eu digo Vossa Senhoria para o senhor? Então tá, mas o senhor está Desembargadora, de parabéns, viu? Ficou muito muito obrigado. tranquilo. E eu agradeço a sua sustentação. Como os colegas, os desembargadores Kleber Costa Carvalho, a desembargadora Francisca Galiza, já têm conhecimento do inteiro teor do meu voto, eu vou me ater a ler tão somente a emenda. E o Ministério Público não teve interferência nesse caso. Por isso é que o membro do Ministério Público, que aqui representando é o procurador, doutor Marco Antônio Guerreiro, não vai falar. Viu, doutor Rian? Então, em sede de ementa, digo eu, apelação cível, relação de consumo, cancelamento de reserva pela administração do hotel, comunicação poucos dias antes da data da viagem, retenção integral do valor antecipadamente pago, abusividade, inteligência do artigo 51, incisos 2, 4 e parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3, todos do Código de Defesa do Consumidor, danos morais comprovados, apelo
desprovido. A relação entre as partes se enquadra nos conceitos de consumidor e fornecedor, conforme definidos nos artigos 2º e 3º da Lei 80.78/90, sendo aplicáveis as normas, princípios e regras estabelecidos no Código de Defesa do Consumidor. O autor apelado comprovou o direito alegado, apresentando documentos que evidenciam a negociação e o pagamento de um sinal para garantir a reserva. A política de cancelamento das apelantes não pode prevalecer sobre os direitos do consumidor, devendo a cláusula de retenção integral ser reconhecida como nula de pleno direito, com fundamento no artigo 51, incisos 2, 4, parágrafo 1º, incisos 1, 2 e 3 do Código do Consumidor. De Defesa do Consumidor. O cancelamento de uma reserva de hospedagem com retenção do valor pago antecipadamente, em caso causou prejuízo ao gozo de férias do consumidor e de sua família, ensejando o dever de indenizar pelos danos materiais e morais suportados. O valor da indenização por danos morais deve ser adequado e suficiente para compensar os prejuízos sofridos, a fim de desestimular a prática reiterada de condutas lesivas por parte do ofensor, sem gerar, no entanto, enriquecimento injustificado para os prejudicados. Nesse sentido, nós estamos conhecendo a presente apelação, mas estamos negando o provimento. É como voto. Consulta ao desembargador Kleber como vota. Desembargadora Ângela, eu já tenho conhecimento prévio de vosso voto e estou de pleno acordo, porque esse é o nosso entendimento. Desembargadora Galiza, como vota, bom dia, seja muito Bom dia, bem-vinda. desembargadora Ângela, meu querido Marcos. Parabéns, doutor, pela primeira vez na tribuna. O texto da desembargadora Ângela, parece que ela sabia que o senhor estava aí pela primeira vez e todos nós temos medo. Parabéns. Eu acompanho Vossa Excelência, desembargadora Ângela. Está anunciando o resultado, por unanimidade de votos, essa Câmara conheceu a presente apelação, contudo, negou-lhe provimento. Muito obrigada. Agradeço, obrigado, viu? Bem, então, já julgado o processo da apelação civil da pauta número 2, nós temos agora o número 1, que é o agravo interno, na apelação civil 000-425/77/2011, que também é da relatoria da desembargadora Ângela Maria Moraes Salazar. Com a palavra, a desembargadora Ângela para os procedimentos necessários. Muito obrigada, desembargador Kleber. Eu vou continuar anunciando, né? O desembargador já disse o número do agravo interno, né? O registro. Então, o agravante é Equatorial Maranhão Distribuidora de Energia S.A., advogada Lucileide Galvão Leonardo, agravada R.A. Veloso e Companhia Limitada, lotérica Encontro com a Sorte, advogada Abimael Gomes Neto. Não tem... Eu vou apenas, Vossas Excelências já têm inteiro conhecimento do voto, meu voto bem objetivo, vou julgar apenas pela ementa. Estou dizendo em sede de ementa, agravo interno, apelação cível, razões dissociadas da decisão recorrida, violação do princípio da dialeticidade, recurso não conhecido. Em atenção ao princípio da dialeticidade, revela-se inadmissível o recurso cujas razões se mostram inteiramente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada, que é o que aconteceu em caso. Por essa razão, eu não estou conhecendo do presente agravo. É como voto. Como voto o desembargador Kleber? Acompanhe Vossa Excelência. Como vota a desembargadora Galiza? Vossa Excelência. Muito obrigada. Anunciando o resultado, por unanimidade de voto, esta Câmara não conheceu do presente agravo nos termos do voto da relatora. Né? Nós estamos encerrando agora a sessão A civil. primeira Câmara Civil. Vamos passar para a Câmara de Direito Público. Antes de passar para a Câmara de Direito Público, eu apenas queria ouvir um equívoco da nossa parte com relação à pergunta se todos estão de acordo com a ata da sessão passada. Vou deixar registrado. De acordo, desembargador. De acordo. Então, que fique registrado que todos estão de acordo com a ata
na sessão passada. A pauta de julgamento da sessão de direito público, nós temos apenas um voto que pediu também, o advogado pediu preferência, não sei se ele se encontra presente, e é da relatoria da desembargadora Ângela também este voto. Hoje é, inclusive, o dia dela. Eu passo a palavra à desembargadora Ângela para anunciar o voto da pauta da Câmara de Direito Público. Novamente, renovo os meus cumprimentos aos integrantes desta Câmara, como também ao ilustre membro do Ministério Público, a doutora Rafaela, que está na tela já, que é representante do Banco Bradesco. É isso, doutora Rafaela? Seja muito bem-vinda. Como também aos servidores e servidoras e a nossa secretária, a doutora Lívia. Doutora Rafaela, eu vou anunciar aqui o julgamento e depois eu vou me dirigir à Vossa Senhoria para fazer uns questionamentos de praxe. Anuncio o julgamento da apelação civil 080 05 38 60 2019, que tem como apelante Banco Bradesco S.A., advogados Eduardo Porto Carreiro Coelho Cavalcante e outros, apelado município de Santa Helena, procuradores Laurine, Patrícia Macedo Lobato e outros, comarca Santa Helena, primeira vara. E doutora Rafaela, como é de praxe, eu não sei se Vossa Senhoria já esteve outras vezes aqui conosco, e quando a gente acolhe os argumentos trazidos pela parte interessada em fazer a sustentação, nós perguntamos, que nós estamos aqui dando provimento à apelação de Vossa Senhoria, se Vossa Senhoria renuncia ao direito de fazer a sustentação, porque os desembargadores já têm conhecimento do inteiro teor do meu voto. Se sim, por gentileza, queira declinar o vosso nome por completo, a parte a qual está a defender, inclusive o número da sua AB para fins de registros. Bom dia, excelentíssimos desembargadores. Sim, declino o meu direito à sustentação. Meu nome é Rafaela Martins, represento o Banco Bradesco, OABPE 42492. Pois é, muito obrigada, doutora Rafaela, pela vossa compreensão. Nós temos uma preliminar, né? Vossas Excelências já têm conhecimento, e eu estou acolhendo essa preliminar de cessamento de defesa. Ficou devidamente comprovado que realmente o banco não teve, né, o seu direito assegurado, que é direito sagrado, né? Direito ao contraditório, a ampla defesa, a produção de provas. Inclusive, no meu voto, eu estou trazendo várias jurisprudências nesse sentido. Por isso, eu estou acolhendo essa preliminar, estou dando provimento ao recurso, acolhendo essa preliminar para anular a sentença guerreada, determinando a remessa dos autos ao juiz de origem para o seu regular processamento, inclusive oportunizando às partes a produção de provas. É como voto. Acompanhe Vossa Excelência, senhora. Eu também acompanho Vossa Excelência, porque esse é o nosso entendimento. Uhum. Então, anunciando o resultado por unanimidade de voto, esta corte deu provimento ao presente recurso nos termos do voto da relatora, por unanimidade. Muito obrigada, doutora Rafaela, pela vossa compreensão. Obrigada. Bem, a nossa pauta hoje é muito pequena, só apenas 3 votos da advogada Ângela. Com certeza isso não vai acontecer na próxima quinta-feira, porque o desembargador Jorge deve estar vindo com uma grande quantidade de provas. Muito renovado, né, desembargador Com Cláudio? todo Muito gás, renovado. né? Todo gás da Depois de uma campeada. merecida viagem de férias. Na viagem, com certeza. Então, Que ele que seja ele muito bem-vindo. volte o mais rápido possível, para que ele realmente é uma pessoa que nós queremos muito bem, e essa Câmara é o retrato dele. Então, obrigado a todos presentes, desembargadora Ângela, desembargadora Francisca, doutor Marco, eu tenho mania de só chamar Marquinhos,
Desculpa, doutor Eu Marcos. sei que é uma expressão carinhosa de longas e longas datas, desembargador.